Quero externar aos irmãos a minha alegria e a satisfação por uma vez mais fazer uso da sua poderosa palavra. Nesta ocasião, também aqui quero aproveitar o ensejo para deixar registrado a minha alegria e louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, pela confiabilidade de mais uma vez utilizar esse púlpito, pela pessoa do nosso companheiro Arão, que também aqui quero agradecer a Deus pela sua vida e da sua família, pela reciprocidade, pela recepção, pela sua família, e a todos os irmãos que eu não sei o nome e não vou citar para não ser desleal com os meus irmãos, mas estivemos em várias casas aqui e os irmãos nos acolheram muito bem, nos deram pão, nos deram água, e acolheu a minha família que está ali, que é a Janiele e a minha filha Lia, e a todos os companheiros que vieram comigo. Quero também agradecer a Deus pela vida do meu amigo Josiel, que é um amigo particular. Fique de pé, Josiel, o povo já lhe conhece, mas eu faço questão, fique de pé. Meu amigo particular de longas datas, nós éramos jovens e eu já estava ouvindo esse jovem pregador pregando a palavra. Estou aqui feliz em vê-lo, ele, a sua família, seus filhos, e estou aqui orando para que ele volte ao seu posto e coopere com esta igreja em Rússia, para a glória do nome do Senhor. Quero também, pastor Isaías, trazer aqui um abraço do nosso pastor Ageu e do meu pastor Antônio José, na qual eu sirvo ao Senhor ali na sede em Fortaleza, na Tereza Cristina. Quero, meus irmãos, também louvar a Deus pela vida da igreja. Todos estão incluídos nesses agradecimentos, da criança ao ancião. Deus seja louvado pela vida dos meus irmãos. Queridos e amados, eu conto com a paciência e a boa educação da igreja. Prometo que não serei extensivo e também tenho uma plena consciência que também não vou me estender. Meu pastor Antônio José conta uma história, e o pregador ele sabe disso. Se Deus me mandar eu pregar 10 minutos, é 10 minutos que eu vou pregar. Deus sabe os caminhos que o homem deve percorrer, e o pregador tem consciência disso. Mas tem pessoas, companheiros, que para impressionar, e eu não tenho essa pretensão. Pode ser uma igreja grande ou uma igreja pequena. Se Deus está me usando, e eu sei também que há um limite para um pregador. O espírito não está sujeito ao homem, mas o espírito dos profetas, que há uma má interpretação nesse versículo. Então o pregador ele deve ter decência e ordem, e os irmãos irão se locomover para o seu lar. Mas o meu pastor Antônio José conta uma história. Um certo obreiro seu chegou para ele e disse: pastor, você sabe que Deus me usa. E o pastor: eu sei. E você sabe também que eu me uso. Eu também sei. E ele pegava o microfone, e naquele tempo eram aqueles microfones de fio de 10, 15 metros, e ele saía no meio da igreja profetizando. Aí ele parava e dizia: eu vou só até aqui, tem mais coisa para dar, mas o microfone acabou, o fio acabou. Então você percebe que há pessoas que Deus usa e há pessoas que querem usar a Deus, mas Deus está no controle. E eu conto com a boa educação dos meus irmãos. Não irei me exceder, mas irei trazer uma palavra conforme Deus colocar no meu coração. Queridos e amados, o texto que eu vou utilizar é Atos, capítulo de número 13. Vou ler apenas os 3 versículos. Nós iremos discorrer até o verso de número 12. Nós pregamos sexta-feira, se não me falha a memória, foi sexta-feira? Sexta, uma mensagem sistemática. É aquela que o pregador se apropria de um texto, discorre a Bíblia para endossar um assunto. Mas a mensagem, ela expositiva, ela é diferente. Dificilmente o pregador sai de dentro do texto. Então nós iremos sondar apenas aqui Atos dos Apóstolos, e nós iremos nos fixar dentro do texto da Bíblia Sagrada. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Nos diz assim a sua palavra: ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão chamado Nige, Lúcio de Cirene, Manaé,
que era criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando e impondo as suas mãos, os despediram. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, dentro da minha introdução, vai ser necessário você reportar a tua mente para Atos capítulo de número 1, verso de número 8. E essa expressão é do próprio mestre. Conforme o doutor Lucas, o historiador, nos fala, ele nos deu vários ensinamentos e também aos discípulos. E ele passou provavelmente 40 dias com eles, comendo, bebendo e os instruindo. Mas no versículo de número 8, a Bíblia diz que ele dá uma ordem para que os discípulos ficassem em Jerusalém, para ser revestido de poder, para ser as suas testemunhas, começando em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. No capítulo de número 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce e a profecia de Joel se cumpre ali no cenáculo. Os irmãos estão reunidos e unidos para uma finalidade: pregar a palavra de Deus. No capítulo de número 3, a Bíblia diz que o Senhor faz um milagre por intermédio de João e de Pedro, um homem que era coxo de nascença e que vivia à margem do templo. Mas a palavra de Deus nos fala que nesse momento e nessa ocasião, o povo agora vai questionar aquele milagre, e Pedro vai tomar a palavra e diz que no nome do Senhor se ocorreu e se fez aquele milagre. No capítulo de número 4, a Bíblia diz que Pedro, agora com ousadia, diferentemente do velho Pedro, que negava, tinha pouca fé, era um homem compulsivo, e a Bíblia Sagrada nos fala que agora é outro Pedro, porque não é o Pedro que está no meio do fogo, mas agora é o Pedro que o fogo está dentro dele. E a palavra de Deus nos fala no capítulo de número 4, para mostrar o poder de Deus e a seriedade da igreja, Ananias e Safira levam agora os seus recursos, e eles pensam que pode manipular, mentindo a Deus, e a Bíblia diz que ambos morrem, tanto Ananias como seu esposo. No capítulo de número 6, a Bíblia diz que os diáconos são levantados, e dentre eles tem Filipe e Estevão. Eles são levantados com uma finalidade, mas Estevão e Filipe se sobressaem, e a Bíblia diz que eles também pregam com ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus. E nos capítulos de número 7 e nos capítulos de número 8, a Bíblia diz que ele prega uma palavra com ousadia. Isso traz descontentamento para a liderança da época, ao ponto de perseguir e o matá-lo. Mas no capítulo de número 8, a Bíblia diz que agora o povo que se encontrava em Jerusalém vai ter que ir para os outros campos para executar a obra de Deus. Perceba que no capítulo 1 e no versículo de número 8, a Bíblia diz que os discípulos são vocacionados e instruídos para começar em Jerusalém. Mas há aqui em Atos dos Apóstolos, e eu me maravilho com a Bíblia e olho a sua imparcialidade. Perceba que Deus não passa a mão em nenhum dos apóstolos, em nenhum dos profetas, e nenhum dos reis. Se ele é, é. Se não é, não é. Perceba que nesse momento da história, a nação de Israel começa a se embebedar e começa a interpretar e ficar fixo em um local. Perceba o que está acontecendo em Jerusalém. Deus está curando, libertando, transformando, erguendo, organizando, e o povo está se multiplicando. Pelo intermédio de Pedro é 3.000 almas, acrescenta para 5, depois 8.000 almas. O povo está crescendo e se expandindo. Só que o povo agora vai esquecer dos outros campos: Samaria, Judeia e os confins da terra. É nesse momento da história que Deus vai sacudir a figueira. O que é que Deus vai fazer? Deus vai permitir uma perseguição para selecionar aqueles que vão e aqueles que vai ficar. E os irmãos sabem quem ficou foi os apóstolos cuidando da palavra em Jerusalém. E aqueles irmãos comuns vai sair para pregar a palavra de Deus.
É nesse momento da história que o povo começa a se espalhar em Samaria, na Judéia, mas ainda não nos confins da terra, daquele mundo antigo, do período dos apóstolos e no período dos discípulos. Mas a palavra de Deus nos fala, no capítulo de número 9, quem aparece no cenário é Paulo. Paulo é conhecido na Bíblia e também na história como um homem capacitado. Ele é judeu, ele é um praticante da lei, zeloso da obra do Pai. Ele é um fariseu praticante, mas também ele é um cidadão romano. Ele entende de filosofia, ele entende da cultura e como funciona o sistema naquele tempo. Mas perceba que o apóstolo Paulo, semelhante a muitas pessoas dos dias atuais, acham que estão servindo a Deus e trabalhando para o Pai. Porque quando ele perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo um bem a Deus, mas ele estava perseguindo o povo do Senhor. E a Bíblia diz que no caminho para Damasco, Deus o encontra. E esse relato está em Atos capítulo de número 9 e em Atos capítulo de número 22. Ele dá o seu testemunho, e no seu testemunho ele diz que ele ouve uma voz e também ele escuta uma voz ecoando para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perceba que há uma síntese na palavra de Deus. Quando Deus está falando que um homem e uma mulher é alimentado pelo seu semelhante, e o próprio Senhor dizendo na sua palavra que quando você dá de comer, quando você dá de beber, quando você ajuda, quando você visita, essa frase Deus vai dizer para muitas pessoas: tu tivera ajudando a mim. Perceba que o homem, ele investe no céu quando ele ajuda o seu semelhante. Porque quem vai para o céu não é madeira, não é cimento, não é concreto. Quem vai para o céu é o teu semelhante. E quando tu estende as tuas mãos para ajudar o teu próximo, seja de diversas maneiras, tu estás ajudando o próprio Senhor Jesus. E é exatamente nesse momento que o Senhor assemelha a sua igreja como o seu povo. E agora o apóstolo Paulo, que achava que estava fazendo a vontade de Deus, fazendo o serviço ao Pai, ele entende que ele está perseguindo o seu povo. E a Bíblia Sagrada nos fala, e a expressão que é usada na Bíblia, que ele anseiava ferozmente perseguir o seu povo. E eu estou dizendo que o apóstolo Paulo era como se fosse uma fera selvagem que se perseguia para matar a presa. Mas a palavra de Deus nos fala que agora o apóstolo Paulo, ele vai receber orientações pelo Espírito Santo. Ele é conduzido, mas eu quero que você perceba essa sincronia bíblica. Quando ele vai orar e ele vai esperar a ordem do Pai, a Bíblia diz que chega um homem chamado Ananias, e era um homem zeloso e respeitado no período do primeiro século. A Bíblia diz que a fama de Paulo era tamanha, e agora Ananias se recusa a ir e impor as mãos sobre esse homem chamado Paulo. Eu quero abrir um parênteses para dizer a primeira verdade do texto. Quando Deus levanta homens, Deus não levanta homens perfeitos. Deus não levanta homens que têm a capacidade plena. Eu estou dizendo e não estou ignorando que um homem deve buscar, deve crescer, multiplicar-se, e ele entende que na casa de Deus ele tem várias funções. Mas perceba que este homem, ele se recusa a colocar as mãos na cabeça de Paulo. Muitas pessoas estão se recusando a colocar a mão na cabeça daqueles que têm chamada. Eu não estou generalizando, mas não vou te deixar de dizer esta verdade. Deus está levantando, Deus está erguendo. A igreja tem uma responsabilidade de entender e assimilar quem tem chamada de Deus para fazer uma obra extraordinária. E nessa noite, como jovem pregador, eu não vou me restringir somente a pregadores, cantores, porque quando muitos pregadores utilizam esse microfone e diz que não é errado, o Senhor vai levantar pregadores, o Senhor vai levantar ensinadores, o Senhor vai levantar profetas, o Senhor vai levantar cantores. Mas eu vou muito mais além. Deus vai levantar doutores, advogado, obreiro, metalúrgico. Por quê? Porque a obra é feita na sua totalidade, e o crente é crente aonde coloca a planta
planta do pé. Eu quero abrir um parênteses para dizer uma verdade bíblica. Quando você vai para Gênesis, você vai ver Enos, você vai ver Enoque, você vai ver homens e mulheres de Deus que quando no seu tempo glorificavam o nome do Deus Todo-Poderoso. Quando você vai para Babilônia, você vai ver Daniel no palácio com Ananias, Misael e Azarias. Se você vai para o povo, você vai ver Ezequiel. Se você vai para Judá, você vai ver Jeremias. Pois o exílio, você vai ver Esther. Dentro do povo, você vai ver Mardoqueu. Entre o período religioso, você vai ver Zorobabel. Quando você vai para Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus de Nazaré, que estava com os pecadores, mas nunca pecou. Estava com o pai da mentira, mas nunca mentiu. Estava com os bêbados, mas nunca bebeu. Estava com homens e mulheres, e aonde ele colocava a planta do pé, o nome de Deus era glorificado. Quando você vai para as cartas paulinas e para Atos dos Apóstolos, Atos, aleluia, nos fala que Paulo olha para Timóteo, e o que ele vê? Ele vê um jovem promissor. E o que é que ele fala? Ele fala que a fé que habitou na sua avó Lode também habitou na sua mãe Eunice, e também habitava na vida dele. Nessa noite eu te digo, com ousadia e com graça, Deus está contigo e vai te usar para o crescimento da sua obra. E quem vai reconhecer isso é essa igreja. Por quê? Porque mesmo que você não seja pregador, cantor, profeta, você é um crente aonde coloca a planta do teu pé. Porque quem é crente até debaixo d'água, e o nome de Deus é glorificado. Eu glorifico a Deus porque eu vejo uma juventude, eu vejo um povo que vai assumir a responsabilidade. O pregador tem uma responsabilidade de dizer essa verdade. Eu gosto e almejo, quero e eu sinto, irmãos, um desejo na minha alma de ver coisas boas que tinha no passado, mas eu também acredito no futuro, que Deus, aleluia, vai levantar jovens compromissados com a sua obra, obreiros compromissados com a palavra, homens compromissados com o ensino. Deus sempre teve e sempre vai ter homens compromissados com a sua palavra. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus usa pessoas nas suas áreas. Advogado, o nome de Deus é glorificado. É um juiz, o nome de Deus é glorificado. É um pedreiro, o nome de Deus é glorificado. Um auxiliar de cozinha, o nome de Deus é glorificado. É um homem que está servindo, aleluia, na sociedade, o nome de Deus é glorificado. Eu estou dizendo que você já recebeu o Espírito de Deus, mas quem sabe a qualquer momento você vai receber a porção dobrada para uma obra específica, e o nome de Deus será glorificado na tua vida. Quantos acreditam nesta palavra? Então levanta a mão para bendizer, para adorar, para magnificar o Deus Todo-Poderoso. Deus conta contigo. E quem é que vai te ajudar e endossar? É a igreja, é o pastor Isaías, é outros que estão te observando. Mas para isso acontecer, eu preciso te dizer uma verdade: você deve estar no processo. E há uma má interpretação concernente à chamada e ao tempo da chamada. Nós estamos vivendo em um tempo do mediatismo. As pessoas querem pregar, aceitar Jesus hoje e pregar amanhã. Mas eu quero dizer que tem que ter um preparamento. Você pode falar de Jesus? Pode. Mas você pode falar de Jesus ainda melhor. Quantas e quantas pessoas têm boa atitude, mas não tem preparo? E as duas coisas andam juntas. Eu não estou entendendo o pregador. O pregador prega e vive. O obreiro vigia e ora. A igreja está com a mão e esconde a outra. O pregador tem que ter graça e tem que ter conhecimento. Uma coisa está associada à outra. E Deus está dizendo aqui nessa noite: Ele vai te preparar, porque o Espírito Santo trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. E é isso que Ele fez na vida de Paulo. Meus irmãos, quando Paulo ele aceita Jesus, perceba que há, irmãos, aqui um benefício para Paulo. Paulo, ele entende muitas coisas, mas perceba que o que ele aprende é diretamente com o Senhor. A sua trajetória, a divergência, se ele passou de 9 a 14 anos para começar a pregar.
Agora, se você é um leitor da Bíblia e olha de maneira minuciosa o texto, você vai ver Atos capítulo de número 9, do verso de número 20 ao verso de número 22. No verso de número 20 ao 22 há um espaço. E nesse espaço, do capítulo do versículo 20, as pessoas estão pregando. Só que eles estão pregando, irmãos, diferentemente de Atos 9, versículo 22. Porque no versículo 22, Paulo já está falando com mais propriedade. E o dos versículos 20 está falando, tem graça, tem vontade, mas não está falando com tanta clareza como no versículo 22. O que eu estou dizendo? Que há um preparo de um homem e de uma mulher para que o nome de Deus seja glorificado. Quando eu aceitei a Jesus, pastor Isaías, eu olhava e via a igreja evangelizando, e via que muitas das vezes os testemunhos de Jacaré botavam os crentes no bolso. Aí eu comecei a mergulhar na palavra. Aí eu disse, a palavra de Deus tem que prevalecer. E eu já coloquei ela no meu coração, e aonde eu colocava a planta do meu pé, o nome de Deus era glorificado. Eu falava com propriedade, ainda que o novo convertido. E eu tenho isso para te dizer nessa noite. Deus quer mais compromisso dessa juventude. Deus quer mais compromisso dessa igreja moderna, porque Deus conta contigo para fazer uma grande obra. E o tempo que a gente vive é um tempo mais difícil. Por quê? Porque, irmãos, o que tem de ideologia? O que é ideologia? É a origem das coisas. Ideologia de gênero. As pessoas começam crente e não tem uma base, aí vai para a faculdade. Aí na faculdade ela esquece até de chamar o pastor para passar e desfrutar daquela bênção que ele foi formado. E eles são influenciados em vez de influenciar. Aí eu quero aqui usar 3 jovens. Dentre tantos de Jerusalém, foram levados quase 15 mil judeus para o cativeiro babilônico, mas somente 4 se destacam. Não era 15 mil. Sabe por quê? Porque o que Nabucodonosor, que tipifica Satanás, queria doutrinar e mudar através dos nomes as personalidades desses 4 jovens, que cada significado era uma atribuição a Deus. Aí trocou para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Satanás não entra na mente de crente fiel. Ele pode até querer mudar o teu nome, mas ele não muda o teu caráter, porque o teu caráter está escondido em Deus. Eu estou acreditando e o pastor, os obreiros estão contando com vocês para levar o nome de Deus adiante. Você acredita nisso, jovem? Então levanta a tua mão para cima que eu vou profetizar. As armas espirituais, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o Espírito Santo de Deus vai brindar e vai ser o Senhor da tua vida. E você que é rebelde vai ser diferente dentro de casa. Vai obedecer pai, vai obedecer mãe, vai obedecer ao Senhor. E quem passar por ti, você vai bater continência e vai dizer bom dia, e vai dizer a paz, e vai pregar a palavra. Você acredita nesta palavra? Então abre a tua boca, dá uma saraivada de glória, recebe esta palavra. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, entra no coração desse crente e faz moradia. Eu vou dizer uma verdade, irmão, sem medo de errar. Muitos pastores precisam que o Espírito Santo entre novamente, porque botou ele de lado como Sansão botou. Tudo que ele fazia quando era guiado pelo Espírito, ele fazia para a glória de Deus. Mas quando ele pensou que dominava o Espírito Santo já estava longe. E tem gente que é assim, irmãos, acorda com Jesus, mas termina sem ele. Mas não tem crente que é assim, irmãos. Não tem também pregador que é assim. Glorifique e exalta a Deus. Aqui você pode ver o meu talento, mas lá fora você vê o meu caráter. Aqui você pode dar glória, mas lá fora você também dá glória também. Mas tem crente que dá glória a Deus aqui e do lado de fora os palavreados mais horríveis do mundo. Tem crente que aqui na igreja faz um movimento e as pessoas pensam que é santo, mas tem homem de Deus discernindo, dizendo aí é carne e meninice. Mas nessa noite a palavra, o Espírito Santo que é Senhor sobre a tua vida está dizendo: eu quero você de volta. E a expressão de Deus é essa: quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo, irmãos, estava preparando Paulo, e o Espírito Santo também prepara o homem. Irmãos, eu perdi um tempo
Eu sei que eu saí muito do texto, mas eu quero dizer isso. Desde muito tempo. E louvo a Deus por aquela jovem senhora. Era da igreja. Os pastores me apoiaram. Tinha uma vida promissor. E eu fui, Deus foi bom comigo, porque tem gente que não tem essa oportunidade. Passei 5 anos nesse mundo. E eu vou dizer uma coisa para você que é jovem. Tem pregador que diz assim: pastor, eu não sei por que Jesus está mandando falar isso. Eu não acredito assim. Deus está falando, Deus sabe por que Ele está falando. Aqui não é adivinhação. Deus tem direção certa para a sua palavra. Eu vou dizer uma coisa séria para você. Eu não tive o privilégio de nascer na igreja. Vim para a igreja, saí da igreja. Passei 5 anos no mundo, a minha esposa orando na casa de Deus. E eu fazendo todo tipo de atrocidade. Deus foi bom. E quantos jovens. E o maior privilégio. E o pregador não se engrandece. E aqueles que se engrandecem por ter um testemunho desses, ele está redondamente enganado. Porque o maior testemunho é de um jovem que nasce na igreja e morre dentro da igreja. O maior testemunho não é do maior macumbeiro, não é do maior traficante, não é do maior matador. O maior testemunho é de você que está na igreja. Então continue da raiz até o final do seu dia e até Jesus te levar, porque você é um privilegiado. Você está aprendendo no passo a passo. Não se engane não. Se você olhar com uma visão ampliada, você vai ver o que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisa grande. Todos nós aqui que somos jovens obreiros ainda, o pastor vai passar o bastão para outra pessoa. E é aí que está, irmãos. É muitos que vão dar sequência a vocês. Os obreiros vão confiar a vocês. Eles estão olhando, quem endossa o obreiro é a igreja, é o irmão, é o líder de jovem, é o líder de senhora, é o líder de senhora. Está olhando e está vendo. E está pelo Espírito direcionando. O homem tem a chamada, mas quem endossa a chamada é a igreja. E eu quero aqui, irmãos, eu me excedi em sair muito do texto, mas eu vou voltar agora, eu vou finalizar, vou dar um salto quântico. Esse texto de Atos, capítulo de número 9, Paulo prega, só que ele não prega de imediato. A Bíblia diz que não aceita ele em Jerusalém. Ele vai para Damasco, passa provavelmente 3 anos na Arábia. Está escrito lá em Gálatas 1, 17 e 16, se não me falha a memória. E a Bíblia diz que agora Paulo vai só em Jerusalém, se eu não me engano, por 2 ou 3 vezes. E ele mesmo fala lá em Coríntios. Perceba que para ele começar a obra, ele passa de 9 a 14 anos para exercer o seu ministério. Agora o que eu aprendo, irmãos, que há um processo. Ninguém é um obreiro do dia para o outro, um pastor do dia para o outro, um evangelista do dia para o outro. Respeite as etapas, que se você respeitar as etapas, Deus vai te abençoar e o teu ministério será fecundo para a glória de Deus. Eu estou na sede e eu estou no gabinete, sempre pedindo orientação, uma instrução. Amo pregar a palavra, porque há várias motivações de um obreiro. Há quem pregue por direito, há quem pregue para aparecer e por aí vai. Mas eu amo pregar essa palavra, irmãos. E eu acredito que Deus também está levantando homens que amam pregar esta palavra. Paulo foi preparado. E a Bíblia diz, irmãos, que ele passa 1 ano. Isso está lá em Atos 11, se não me falha a memória, do 18 a seguir. A Bíblia diz que Antioquia é o divisor de água. Por quê? Porque é em Antioquia que os judeus estão ali reunidos e há lá doutores e mestres. Quando a Bíblia está falando doutor e mestre, a Bíblia está querendo dizer que os mestres é a mesma coisa dos pastores. E diariamente os mestres, que também era pastor, ensinava, e os profetas apareciam quando o Espírito Santo soprava para direcionar pelo Espírito, para vocacionar. E quem ele vai vocacionar? Ele vai vocacionar Saulo, Paulo e Barnabé. Só, irmãos, que a princípio é Barnabé e Paulo, depois é Paulo e Barnabé. Eu aprendo uma coisa: sempre funcionou e sempre funciona assim. É a experiência com a juventude que é a força. E um homem se deu mal por deixar de ouvir a sua liderança.
E o nome desse homem era filho de Salomão, Roboão. Deixou de ouvir o conselho dos anciãos para ouvir o conselho dos mancebos. E a Bíblia diz que trouxe um racha para ainda que Deus estivesse naquele negócio. Mas o que eu quero dizer é que Deus está levantando homens idosos e Deus está levantando jovens para fazer uma obra, e as duas coisas vão somar para o nome de Deus ser glorificado. Eu finalizo essa palavra, pastor, dizendo, e eu vou aqui encerrar, não vou me estender, que Deus, Ele quer estratégia. Por que Ele quer estratégia? Perceba que o procônsul lá que está em Chipre é um prefeito, e ele, ganhando ele, ganha uma grande parte. Deus trabalha com estratégia. Perceba que Paulo sabe para onde ele está indo, sabe para quem ele está pregando, mas tem um opositor. E aqui eu quero fazer uma síntese com esse texto e com Marcos, que é o tema do culto de hoje. Irmãos, o evangelho é endossado de poder e milagre. O nome desse homem é um judeu, falso profeta, mágico. Significa Deus é Pai. Só que o seu nome original não era Deus é Pai. Paulo disse o seu nome era filho do diabo. Satanás quer impedir e barrar a igreja, mas eu glorifico a Deus, porque a igreja vai como um exército poderoso atropelando Satanás. Eu nunca vi, irmãos, escute isso para depois da glória. Eu nunca vi um crente pedir com licença para Satanás sair. Eu nunca vi um crente dizer: por favor, Satanás, você pode se retirar. Eu vejo crente ousado e doido dizendo: sai, Satanás, dessa vida, receba o milagre, receba a libertação. Por quê? Porque esse poder foi outorgado à igreja, e Paulo já estava preparado. Por quê? Porque o Espírito já tinha trabalhado nele para depois trabalhar através dele. Eu quero que você levante a tua mão, que eu vou finalizar agora. O Espírito Santo de Deus vai preparar homens e mulheres, criança e ancião, para fazer uma obra extraordinária e colocar a Rússia de cabeça para baixo, e o nome de Deus ser glorificado. Se você acredita nesta palavra, então levanta a mão para bendizer, adorar, magnificar o Deus Todo-Poderoso. O nome de Deus foi glorificado. Paulo foi para aquela cidade, e a Bíblia diz, porque o tema central aqui desse texto é o senhorio do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Irmãos, me parece que o cano não fechou, pelo menos de Atos. Por quê? Porque é sempre contínuo a ação da igreja. Se cada um pegasse aqui o microfone, estava falando um relato do que Deus fez e está fazendo. Mas sabe qual é o maior problema, irmãos? É porque está faltando crentes como Eliseu, e numa grande parte tem crente como Geazi, que não está conseguindo ver ampliadamente o que Deus está fazendo. Deus está fazendo, irmãos, coisas extraordinárias. Deus continua salvando, Deus continua libertando, Deus continua curando, Deus continua batizando, Deus continua erguendo. Agora é claro e evidente que o pregador não é palhaço e nem vai forçar o texto e nem usa esse microfone, aleluia, como regra e prática, como fosse um controle remoto. Quem faz tudo isso é Deus, e eu glorifico a Deus. Por quê? Porque o pregador vem pregar, mas antes do pregador vir pregar, já tem gente limpando as cadeiras, já tem gente tirando o toco, já tem gente tirando o capim, já tem gente entrando nos becos, já tem gente entrando nos valados, já tem gente evangelizando, já tem gente convidando, já tem gente se levantando e se disponibilizando para fazer a obra. Por quê? Porque um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Deus Todo-Poderoso. Se você acredita nesta palavra, então glorifique, exalte e bendiga o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Eu finalizo por aqui, e eu peço que você guarde esta palavra e bote em prática do lado de fora. Eu quero aqui agradecer a Deus primeiramente, agradecer a confiabilidade do pastor Isaías. Quero agradecer ao nosso companheiro Arão. Quero agradecer aos irmãos que nos receberam muito bem. Ora por nós, estamos retrocedendo, se Deus quiser e permitir, para Fortaleza. E eu quero também pedir, eu agradeço os irmãos daqui nesse bom número que está, se inscrever no meu canal. Acho que pode dar um salto significante. Eu tenho um canal no YouTube, se não puder me ajudar, é Pregador Tiago Paulo. Minha esposa fez, eu não sei, eu não manjo nada disso, mas eu estou, irmãos, para propagar o evangelho.
É bom também para o meu ministério as pessoas verem. Eu estou na caminhada, queridos. Ora pelo irmão Tiago, quero agradecer a todos, aos obreiros, ao pastor dessa igreja e a toda a igreja. Se você puder me dar uma força, se inscreve lá, pregador Tiago Paulo. Quero agradecer mais uma vez, meu amigo Arão. Muito obrigado. Que Deus abençoe no nome de Jesus.